Carmen é da nossa casa também. Eu sou. Oi, minha linda, chegou agora. Gente, boa tarde, meus amigos. Como é que vocês estão? Boa tarde, Boa menina. tarde. Ah, vai ser Eu às já quatro e estou bem. meia. Bem, É o Paulo Nagai. Às Paulo quatro e Nagai, meia. eu ia falar o Paulo nome Nagai, dele. Eu ia imperdível, falar Nagai. imperdível, Oh, tá? muito bom, muito bom. Olha, imperdível, né? Vai ter online Sim, também? Vai ser transmitido? eu acho que sim, tem Vai, online. Aí vai. dá, aí Vai dá pra sim, gente. vai sim, vai sim. Bem, meus amigos, boa tarde a todos. Boa Boa tarde, tarde. Rose. Boa Boa tarde. tarde. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, hoje, é 21 de outubro de 2024. Pelos recursos internos para ser compassivo. Alguém está com som. Espíritos, tá? Nós estudamos o Livro dos Espíritos às 16 horas. Essa obra de Allan necessidades no processo de degradação. Estamos aqui. Eu desliguei o microfone de vocês porque tinha um rádio, alguém estava com o microfone ligado, com o rádio no fundo. Aí por Tá isso, ruim? Cineia, eu estou desligando o teu celular. Ah, tá. Agora está desligado, Cineia. É, porque o barulho estava atrapalhando aqui. Bem, gente, nesse horário nós estudamos essa obra, o Livro dos Espíritos. Então, antes de nós começarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao nosso Pai Criador, a Francisco de Assis e os Espíritos amigos, que eles nos abençoem, que eles nos envolvam com a sua infinita misericórdia e que nós possamos continuar aí a nossa caminhada, mesmo que às vezes as coisas estejam assim um pouquinho mais complicadas, né? Mas com certeza, com a ajuda dos amigos espirituais, a gente chega lá. Então, só temos a agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, buscando aprender, buscando crescer, buscando melhorar cada vez mais. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos estudando o capítulo 10 na parte segunda de O Livro dos Espíritos, que trata das ocupações e missões dos espíritos. Hoje nós vamos começar estudando a questão 584, tá? Então, nessa questão 584, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: de que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição, que para alcançar esse objetivo não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? Atualíssima pergunta, né? Pergunta atualíssima, que ele quer saber qual é a missão, né, desse conquistador, que apenas quer satisfazer a sua ambição. E que, para alcançar esse objetivo, ele não para. Ele passa por cima de todo mundo, né? Ele não para antes de nenhuma das calamidades que vai espalhando. Então a gente vê que o que Kardec está falando aqui é coisa que a gente está vivenciando hoje. Quantos conquistadores nós estamos vendo hoje, né? Aí no mundo, tentando buscar cada vez mais o poder temporal, buscando conquistar territórios, né? Poder, mandar, desmandar, quantos? Inúmeros, né? Inúmeros nós temos aí. E ele pergunta: qual será a missão desse indivíduo, então? Aí os amigos espirituais respondem: as mais das vezes, esse indivíduo conquistador, e para conquistar o que ele quer, ele passa por cima de todo mundo, não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades o meio de que ele se utiliza para fazer que o povo progrida mais rapidamente. Então, de repente, esse companheiro está sendo usado, né, por Deus
para ser um instrumento de seus desígnios. É aquela coisa, por exemplo, quantas vezes Deus nos oferece a oportunidade de realizarmos as coisas por amor, com tranquilidade, com suavidade, sem nenhum atropelo. Inúmeras vezes. Inúmeras. Mas o que a gente faz? A gente não aceita esse convite de Deus. A gente não aceita. A gente prefere ir pelo atropelo. Então, tem aquele ditado que diz, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, muitas vezes, esse cavaleiro do Apocalipse aí se torna um instrumento de Deus para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades que ele proporciona, um meio de que ele se utiliza para fazer que o povo progrida mais rapidamente. Aí a gente vai lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 7, né? Eu acho que coloquei isso aí para vocês. Se eu não me engano, eu acho que eu coloquei no. Isso, botei sim. Diz aqui, ó, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis, mas ai do homens que os causa. Então, esse ser que está sendo utilizado para trazer o escândalo terá que responder por ele. Aí a pessoa diz assim, mas peraí, Deus está utilizando um homem para causar escândalo? Não. Esse homem está se oferecendo para fazer escândalo. Não é? Não é que Deus diz assim, você vai reencarnar com o objetivo de patrocinar o escândalo. Não. Somos nós que nos oferecemos para realizar o escândalo. Então, Deus se utiliza daquele que está agindo de maneira errada para fazer as pessoas despertarem para cumprirem com os desígnios de Deus. Veja que, as mais das vezes, esse cavaleiro do Apocalipse não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades, o meio de que ele se utiliza para fazer que o povo progrida mais rapidamente. Então, se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, às vezes, Rose, Iraci, é uma coisa que eu não entendi direito. Então, quando esse espírito vai reencarnar, ele já é escolhido para fazer isso? ninguém é se escolhido para fazer isso. Nós é que decidimos fazer. Quando a gente está aqui na Terra, a gente toma as nossas atitudes. Deus sabe Sim. de tudo, permite que ele Então, ele não reencarna para fazer essas guerras. Eles tomam essa decisão quando já estão na matéria. não, pode ser até um plano espiritual, mas a decisão é nossa, é sempre nossa. Uhum. O sujeito lá no plano espiritual está planejando, eu quero reencarnar porque eu quero patrocinar a dor, eu quero fazer isso, fazer aquilo. E aí, muitas vezes, a pessoa diz assim, mas por que Deus permite? Não é que Deus permita ou Deus permite. Você decidiu. Então, muitas vezes diz assim, deixa fazer. Ele vai ter que responder por isso. Mas aquele povo está precisando, né, passar por uma dor para mudar. Olha o que a gente está vendo hoje. Quantos países, quantas pessoas, né, patrocinando dores. Quantos chefes de Estado aí querendo conquistar poder, conquistar território, e ele não sabe fazer isso a não ser patrocinando a guerra. Ele não sabe fazer isso patrocinando a guerra.
E junto com ele, é claro que ninguém faz uma guerra sozinho, tem aqueles que o aplaudem, que vão com ele, não é isso? Vão com ele. Seus asseclas, seus companheiros vão com ele. E ele vai para o senador. De repente, aquele outro povo que vai receber essa pancada também é um povo que não está fazendo por onde progredir. Não está fazendo por onde progredir. Então, é preciso que a dor aconteça, para acontecer, de repente, movimentos sociais, né? Você vê, com esses movimentos da guerra, a gente vê muita diplomacia trabalhando, né? Os embaixadores, os diplomatas, tentando fazer acordos de paz, mas às vezes o sujeito não aceita de jeito nenhum. Então alguém, né? Aí começa o movimento de socorrer um grupo, socorrer o outro, manda alimento para aqui, manda. Esses movimentos, né? De solidariedade, abrir as suas fronteiras para receber refugiados. Olha aí o Brasil, quantos? 4 aviões chegaram, né? Com pessoal do Líbano. No Brasil tem mais libaneses que no próprio Líbano, gente. Então, trazer. E não vieram só brasileiros libaneses. Brasileiros, não, vieram brasileiros libaneses que são naturalizados brasileiros, vieram libaneses que não são naturalizados, que às vezes pais, marido, esposa daqueles que são. E o Brasil trouxe gente da Venezuela, do Uruguai, do Paraguai. Muita gente que estava lá da América do Sul, que não tinha por onde sair. Nesse ponto, o brasileiro é muito solidário. Por exemplo, nos Estados Unidos, principalmente na Europa, Inglaterra, França, a pessoa para vir, voltar para o seu país, tem que pagar passagem. Tem que pagar passagem. Então, por exemplo, eu estava vendo lá do Reino Unido, para que os britânicos, né, saíssem, não só agora, da faixa de Gaza, saíssem do Líbano, eles tinham que pagar passagem. O Brasil não. Mandou 4 aviões agora só para o Líbano, para Gaza foi muito mais. E trouxe todo mundo, não importa se o cara era rico, podia pagar passagem ou não. Tinham 3 mil brasileiros no Líbano, entre brasileiros naturais e brasileiros naturalizados. Aí o Brasil mandou uma notícia, falou o seguinte: olha, eu vou fazer o seguinte, tinha muita gente. Um avião só dá para trazer no máximo 250 pessoas. São 3 mil. Aí o Brasil falou: olha, quem puder pagar passagem, paga. Por quê? Porque daqui que a gente tira os 3 mil, vai levar muito tempo, depois vai muita gente. Então, quem puder, paga. Já de Gaza, não. De Gaza vem tudo que podia vir. Do Líbano, vieram 4 aviões. Vamos ver se a guerra vai continuar. Se a coisa ficar feia, lá do Líbano, aí vão ter que vir, vai buscar mais aviões. Então, isso é uma movimento de solidariedade. Porque muita gente que chega aqui não fala nem a língua, não fala nem o português. Entendeu? Porque tem brasileiros que foram para lá se naturalizaram libaneses, e tem libaneses que são casados com brasileiros, se naturalizaram brasileiros. Mas está vindo gente que não é naturalizado brasileiro, mas é a mãe, de repente, uma mulher brasileira é casada com um libanês. Aí o marido não é naturalizado brasileiro. Mas como ele é casado com a brasileira, ele vem no pacote. Mas às vezes a mãe dele, o irmão dele não é naturalizado brasileiro. É cunhado de uma brasileira. Mas aí o Brasil está trazendo. Como está trazendo nossos amigos, vizinhos. Vieram, nos 4 aviões vieram venezuelanos, argentinos, uruguaios. E o Brasil não se recusou a trazer gente aqui da América do Sul. Isso é um movimento de solidariedade. Essas pessoas vêm para cá, muitas delas, vêm só com a roupa do corpo. E no máximo uma malinha. Deixa tudo. Sabe que você deixa a sua casa, seu carro, seu emprego, sua casa com tudo dentro, móveis, tudo. Deixa simplesmente, ó, nem fecha a porta, vai embora. Deixa tudo lá. Às vezes não dá para pegar nenhuma bola, vem com a roupa do corpo. Você já imaginou você deixa tudo seu? Roupas, retratos, objetos, tem que deixar tudo.
Não vê o caso de uma família que eles já tinham saído da casa, já estavam na rua para pegar o carro. Aí o pai decidiu voltar para pegar o retrato. Aí o filho, a filha foi na casa com ele. Quando os dois entraram, a bomba caiu em cima, lá do Líbano. A família já estava dentro do carro, mas o pai voltou para pegar um objeto. A filha voltou para falar com o pai, para ajudar o pai. A bomba caiu, matou os dois. Então é aquela coisa, sai do jeito que está, porque as bombas estão caindo. As bombas estão caindo nos postos médicos da ONU, bombardeando em cima da ONU. Então, gente, Deus deixa que isso aconteça para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades, o meio de que ele se utiliza para fazer que o povo progrida mais rapidamente. Então, de repente, os envolvidos na guerra já receberam várias ordens, várias mensagens de tudo que é lado, dos seus orientadores espirituais, dos seus religiosos, né? Que ali são vários. No Líbano tem cristãos, tem muçulmanos, mas a pessoa não se comove, não muda a sua forma de ser. Então é aquele detalhe: se não vai pelo amor, vai pela dor. Que às vezes a dor obriga você a rever seus conceitos. E a gente sabe que a dor é educativa, né? A dor é educativa. Então, às vezes, aquele elemento que está ali, praticando a dor, é um instrumento que se serve. Mas, lá em Mateus, vamos ler de novo, capítulo 18, versículo 7, diz assim: ai do mundo de Jesus, por causa dos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos. Ele está querendo dizer o quê? Que o mundo vai sofrer muito por causa dos escândalos. Então, Jesus está dizendo isso. Ai do mundo por causa dos escândalos. Então, a gente sabe que todos os escândalos, ou quase todos eles, proporcionam dor. Por isso ele diz, ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis. No nosso planeta, e quando Jesus falou aqui, esse planeta ainda era um planeta de provas e expiações como ele é hoje. Então ele diz, esses escândalos são inevitáveis no nosso planeta de provas e expiações. No mundo de regeneração, no mundo bom, não tem mais escândalos. Mas no nosso mundo ainda tem escândalos. Por isso ele diz, eles são inevitáveis. Mas ai do homem que os causa. Entendeu? Então, o escândalo do nosso mundo ainda é inevitável. A gente está vendo isso. Por exemplo, hoje está iniciando na Inglaterra o julgamento daquela empresa que causou aquele derramamento de minerais lá em Mariana, não estou falando nem de Brumadinho. Mariana, que causou. Mariana foram só 19 mortes. Só 19. Em Brumadinho, passou de 300. Mas houve um grande prejuízo ambiental. E tem rios lá que não se recuperarão, jamais, jamais. O número de minério que caíram naqueles rios lá em Mariana foi uma coisa terrível. Parece que tem 9 anos ou 10 anos que aconteceu isso. Hoje está havendo um julgamento em muita corte internacional. Aqui no Brasil, ainda está aquela coisa, sabe? E vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Mas lá que um grupo de moradores lá de Mariana entraram na Corte Internacional pedindo um ressarcimento, né, que talvez só venha em 2026. Mas está sendo julgado hoje. Isso não é um escândalo? Foi um grande escândalo, gente. Uma mineradora daquela arrebentou a carreira. Destruiu tudo em Mariana. Rios, as terras, montes de animais, o solo está contaminado, o rio está contaminado por aqueles minerais pesados, uma grande destruição do meio ambiente. É um grande escândalo. Quem são os homens que causaram aquilo?
Isso que ele falou aqui. Né? Ai do mundo por causa dos escândalos, um desastre ambiental de grandes proporções, que chocou o mundo todo, imagine o de Brumadinho, né? Que vai acabar também numa corte internacional. Agora, esses homens que causaram isso, por quê? Por ganância. Por pura ganância. Ai desses homens. Ai desses homens. E aqueles que sofreram isso, todo o país sofre com um evento desse, com os incêndios das florestas, que a fumaça lá do Pantanal chega do Rio Grande do Sul, né? Todo mundo sofre com o escândalo. Agora, ai daqueles que patrocinam o escândalo, né? Então, vamos na 1584A. Nenhuma parte, tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visava a um fim todo pessoal, aquele que delas se constitui instrumento tirará, não obstante, proveito desse bem? Então, olha só, nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visava o fim todo pessoal, aquele que delas se constitui instrumento tirará, não obstante, proveito desse bem. Porque ele está dizendo o seguinte, que há um escândalo, né? E que esse escândalo acaba o quê? Promovendo o cumprimento dos desígnios do Pai. Então, o Pai quer que o mundo progrida. De vez em quando é necessário permitir que haja um escândalo. O que ele quer saber é o seguinte: se aquela pessoa que promoveu esse escândalo, se ela vai se beneficiar do bem que esse escândalo pode vir a provocar, que é o progresso. Aí ele diz assim: cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que tentou fazer e com a retidão de suas intenções. Ora, se o sujeito patrocinou um escândalo e com esse escândalo, no futuro, houve um progresso, ele fez alguma coisa para ajudar? Ele estava querendo ajudar quando ele patrocinou o escândalo? Não, não. Então, isso aqui, ó, cada um é recompensado de acordo com as suas obras. A cada um, Jesus não falou? Segundo as suas obras. Então, cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas funções. A cada um segundo suas obras. Aquele homem que fez um escândalo, mesmo que esse escândalo tenha trazido no futuro um bem para a população, ele vai ser recompensado pelo que ele fez e com a intenção que ele teve. Qual foi a intenção dele? Ambição? Ganhar mais dinheiro? A recompensa dele vai ser de acordo com o que ele desejou fazer. Então, tem uma nota de Allan Kardec onde ele diz assim: os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas, de acordo com as suas existências corpóreas. Do estado de erraticidade, quer dizer, quando está no plano espiritual, ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Então, aqui na Terra eu tenho ocupações. Quando você está desencarnado na erraticidade, você também tem ocupações, de acordo com o seu adiantamento. Tem gente que tem ocupação, sim, lá no plano espiritual, trabalhando com as legiões do mal. Não é uma ocupação? Se ocupando e prejudicando os outros. Entendeu? Essa é a grande ocupação dele. A pessoa vai dizer, ele faz isso? Ele fazia isso aqui. Só porque ele morreu, ele ganhou o atestado de bom moço, de bom menino. A morte não dá atestado de bom menino para ninguém. No plano espiritual, você continua sendo quem você é. E às vezes até pior, porque você está livre do corpo. Então, aquele que era mal aqui, quando ele desencarna, ele vai ficar bom, vai haver aquela transformação. Agora ele está ao lado de Jesus. Se aquele estava ao lado da desgraça, da morte,
Por que que morreu, ele agora vai ficar sentado ao lado de Jesus? Como muita gente diz, né? Morreu, descansou. Descansou, agora vai ficar lá sentado ao lado de Jesus. Roubava, matava, assaltava, se desgastou tanto, morreu, vai descansar. Vai descansar. Que isso? Que isso? Pode descansar até nos braços de outra coisa, mas de Jesus não vai. Pelo menos agora não. Um dia sim, mas agora não. Então, isso aqui, os espíritos encarnados têm ocupações inerentes, quer dizer, ocupações adequadas às suas existências corporais. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para a nova encarnação. Aquele que aqui, quando está encarnado, está acostumado já a estudar, a participar de. Eles estavam falando aí da palestra do Nagai, ficam procurando essas coisas interessantes para fazer. Quando ele desencarna, ele vai fazer a mesma coisa. Poxa, vai procurar saber onde ele tem um curso, ele pode participar de cursos que estão sendo realizados aqui na Terra, como muitos espíritos vêm, não vêm? Quando a gente faz seminário, um encontro, um curso, não tem muitos espíritos que vêm participar. Eles podem participar de atividades doutrinárias, religião deles, aqui na Terra, ou no plano espiritual. Na religião que ele seguir aqui, ou pode se interessar, voltar para outra religião, estudar, aprender coisas boas, se preparando melhor para a próxima encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos dos espíritos superiores, né? E sugerindo ideias que lhes sejam propícias, assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Então, quando dizem um espírito superior está encarnado e ele desencarna, ele, no plano espiritual, vai continuar o trabalho dele. Outros encarnam uma missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões. Lembra que nós falamos dos espíritos superiores? Né, do livro Conversando com os Espíritos? Que os espíritos, pegar aqui rapidamente, só para a gente lembrar, quando a Terezinha Oliveira falou que o mentor, que eu chamo de orientador espiritual, é aquele que ajuda, protege e orienta, não a uma pessoa somente, mas a um grupo, uma instituição. Então, ela está dizendo aqui, ó, outros tomam sua tutela, aí os espíritos superiores, os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos dos quais se constituem os anjos guardiões, os gênios protetores, os espíritos familiares. Então, de acordo com o grau evolutivo do espírito, ele, no plano espiritual, vai ter uma responsabilidade à altura do seu grau evolutivo. Aí ela diz aqui, outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza de que se faz os agentes diretos. Aí, olha o que o Kardec diz aqui, no penúltimo parágrafo. Os espíritos vulgares, né? Os espíritos vulgares, aqueles que eram vulgares aqui, se miscuem, se misturam em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimentos e angústias o momento em que praza, quer dizer, dá vontade a Deus proporcionar-lhes meios de se adiantarem. Se praticam mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Então, cada um vai se interessar por aquilo que tem simpatia. Se o sujeito aqui na Terra só tinha simpatia por fazer o mal, nada aconteceu até a morte dele para levá-lo a refletir sobre isso. Quando ele desencarnar, quem ele vai procurar? Que faixa vibratória vai atraí-lo? Será que vai ser de um mosteiro dos monges capuchinhos? Claro que não. Ele vai procurar os iguais a ele.
Não é assim aqui? Aqui é assim, gente. Aqui é assim. Então, muitos vão procurar os seus iguais. E vão receber o quê? De acordo com o que obraram. De acordo com o que obraram. Por isso que Jesus falou aqui, em Mateus capítulo 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Quer dizer, vivemos num mundo de prostrações, é normal a existência de escândalos. Eles são inevitáveis no nosso mundo, por causa do grau evolutivo dos homens, mas ai do homem que os causa. Vai ter que prestar conta do que ele causou. Ai do homem que os causa. Né? Agora, nós vamos entrar no outro capítulo, capítulo 9, desculpa, capítulo 11, dos três reinos. Esse capítulo é muito interessante, né? Vai fazer a gente vai ter que ir lá e vem cá, ir lá, vem cá, ir lá, vem cá, porque é um capítulo muito, muito, muito interessante, principalmente para quem gosta de estudar a evolução, né, do mundo. Então, capítulo 11 dos três reinos, os minerais e as plantas. Questão 585. Pergunta Allan Kardec. Que pensais da divisão da natureza em três reinos? Nós sabemos, né, que os cientistas lá do passado dividiram a natureza em três reinos: reino animal, reino vegetal, reino mineral. Né? A ciência dividiu os reinos da natureza em três: mineral, vegetal e animal. E dentro do reino animal, colocou dois itens: animais irracionais e animais racionais. Estão lembrados disso? Então, dentro do reino animal, item A, animais irracionais, item B, animais racionais, e são os homens. Então, o homem faz parte do reino animal, assim como seus irmãos inferiores, os gatos, cachorros e vai por aí fora. Aí Kardec pergunta: que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes. Ah! Esses três reinos também podem se dividir em duas classes, né? Porque é reino mineral, animal e vegetal. Que classes são essas? A dos seres orgânicos e dos inorgânicos. Ele pergunta: que pensar da divisão da natureza em três reinos? São duas perguntas que tem aqui. Ou melhor, em duas classes: a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos. Para a gente lembrar direitinho essa história de orgânicos e inorgânicos, vamos dar uma olhadinha na introdução da questão, da introdução do capítulo 4. Na introdução do capítulo 4. A introdução do capítulo 4 vai falar assim, do princípio vital: seres orgânicos e inorgânicos. Tá? Seres orgânicos e inorgânicos. Assim, os seres, todo mundo já achou, né? É antes da questão 60. Kardec, antes da questão 60, ele bota uma notinha. Está lá no capítulo 4, do princípio vital. Antes da questão 60, ele põe uma nota, Kardec. Aí ele escreve assim: seres orgânicos e inorgânicos. O Iraci é página 109, 109. O seu livro é o meu. Aí ele diz assim: os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Essa vida aqui é vitalidade. Deixa uma setinha aí. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima, seria o princípio vital, que lhe dá a vida, quer dizer, vitalidade.
nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São são providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, seres orgânicos, os animais e as plantas. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Não é isso que acontece com os animais e as plantas? Os homens, animais e as plantas? Depois ele vai falar assim: seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade. Não tem vitalidade. Aí a gente pode botar aí, ó, carbono, zinco, níquel, cálcio, magnético, sódio, ferro, potássio, né? Eles não têm vitalidade. São também carentes de movimentos próprios. Ninguém viu nunca uma pedrinha de ouro sair andando por aí, né? Uma chapinha de ouro andando por aí, pulando. Nunca viram. Né? De movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Esses seres. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Tá? Então, seres orgânicos são aqueles que têm vitalidade, nascem, crescem, reproduzem e morrem. Inorgânicos, não tem vitalidade, não tem movimentos, tá? E se formam pela agregação da matéria. São os minerais, a água, ar, por aí. Assim. Agora eu vou voltar lá para 585. Isso aqui foi só para a gente relembrar que é ser orgânico e inorgânico. Outra pergunta de Kardec, nessa 585. Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Está dizendo, segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual destas divisões é preferível? Então, ele quer saber o seguinte: se o que é preferível? Essa história de que o homem faz parte do reino animal ou dos orgânicos? E ele diz: tem gente que diz que o homem forma uma quarta classe. Por quê? Se tem orgânicos e inorgânicos, o homem seria uma outra. Então, ele vai dizer aqui: olha a pergunta, olha a resposta dos espíritos. E são boas. Não importa se é reino animal, importa isso. Todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista material. Porque os orgânicos também não são matéria. São como os inorgânicos. Então, do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Agora, do ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. Do ponto de vista moral. Olha quem está dizendo aqui. Do ponto de vista material, se você esquece mineral, animal e vegetal, vamos pensar nos orgânicos e inorgânicos. E dentro dos orgânicos estão homens, animais e plantas. Entre os inorgânicos são os minerais, certo? Mas ele diz aqui, do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Você tem, do ponto de vista orgânico, animais, moral, não. Plantas, é orgânico. Tem moral envolvida? Não. O homem, aí tem. Aí tem. E você tem os inorgânicos do mineral. Então, do ponto de vista, se você for analisar do ponto de vista moral, há 4 graus. Há 4 graus. Então, esses 4 graus
apresenta com efeito caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que é aquela sem vida, né? A vida inorgânica, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica, que é a força de atração, ele falou. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, planta composta de matéria inerte? Sim. Mercúrio, ferro, não tem? A planta não tem os minerais? A planta tem carbono, zinco, níquel, cálcio, magnésio, sódio, ferro, potássio, como nós. Nós temos muitos minerais no nosso corpo. Quando a gente tem falta de potássio, não dá probleminha? Eu tenho um problema danadíssimo, a tal da cãibra, falta de potássio, né? Então, quando a gente tem falta de magnésio, também dá problema. E falta de ferro. Tem gente que morre por falta de ferro. Anemia aguda. Mata, não mata? Mata. Então, ele diz aqui, a matéria inerte que constitui o reino mineral só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, que são os minerais, são dotadas de vitalidade. Nascem, crescem, reproduzem e morrem. Elas têm vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte, mercúrio, ferro, magnésio, potássio, igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva limitada, né? E a consciência de sua existência e de suas individualidades. É essa consciência que eles têm, de sua existência e de sua individualidade. Tanto é que eles vivem em bandos, quando vão reproduzir-se, sempre procuram os seres da sua própria espécie, não é assim? Ninguém vê elefante se procurando rinoceronte para reproduzir. Nem tigre com leoa. Não vê isso. Tudo dentro da sua individualidade. Aí ele diz assim, o homem, tendo tudo que há nas plantas, minerais, vitalidade, e nos animais, também uma consciência, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, se você for olhar pelo lado moral, aí você tem 4 classes. Você tem os minerais, as plantas, os animais irracionais e o homem. Por isso que Emmanuel vai criar esse termo que a gente poderia chamar de neologismo, o reino nominal. É Emmanuel que cria essa terminologia, reino nominal. Por quê? Para poder registrar o campo moral de Kardec. Entendeu? Por isso que ele diz aqui, do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Há os inorgânicos, que são os minerais. Há os orgânicos, né? Que você vai ter aí as plantas, os animais irracionais e os homens. Isso, se você for dividir em 4 grupos, aí você vai ter 4 graus. Porque você teria que separar o animal, que eu falei, o animal item 1 e item 2, você teria que separar esses 2 itens aí. Se você for fazer uma classificação por questão moral, que aí o homem vai ter que entrar na questão moral, né? Ele é o ser inteligente.
e que vai dominar os outros grupos, né? E aí, a gente vai fazer aqui, né, vou fazer uma digressão, abrir um parênteses. Vamos falar um pouquinho desse último reino que Kardec, que Emmanuel cria, esse termo, reino nominal. Vamos ver um pouquinho aqui como é que isso começou. Como é que isso começou? Por quê? Porque lá no passado, muito passado mesmo, você quase não podia perceber essa divisão, esse item 1 e item 2 dentro do reino animal. Quase você não conseguia perceber que isso existia, né? Então, há milhares de anos atrás, vamos botar aí 4 milhões, 5 milhões de anos atrás, você não saberia diferenciar o racional do irracional. Você não saberia. Se a gente pudesse voltar do tempo, há 5 milhões de anos atrás, você, mesmo examinando bem, não conseguiria separar um do outro. Então, nós poderíamos dizer aqui, o Homo sapiens, ele está aqui na Terra só há mais ou menos 500 mil anos. A Terra, planeta Terra, tem mais ou menos 5 bilhões de anos. Bilhões de anos. Entre 4 bilhões e meio a 5 bilhões de anos, que tem a Terra. Mas o Homo sapiens só tem mais ou menos 500 mil anos. Mas o homem, quando surgiu na Terra, ele não surge como Homo sapiens. Ele surge mais ou menos há 6. Antes, os cientistas diziam 4 bilhões de anos, mas já estão esticando, porque a cada dia encontra um fóssil mais antigo. Há mais ou menos de 5 a 6 milhões de anos que o homem teria surgido na Terra. E seria o hominídeo australopithecus africanos, africanês, podemos dizer, né? Por isso que a África é conhecida como berço do mundo. Então, seria mais ou menos o hominídeo australopithecus africanês. Esse ser já tinha a postura ereta e a locomoção bípede. Tá? Ele tinha a postura ereta e a locomoção bípede. Então, eu trouxe aqui uma matériazinha que eu achei muito interessante para a gente, né? Aí você fica pensando assim, nossa, ele já tinha há mais ou menos 5 milhões de anos atrás, ele já tinha essa posição ereta, desse caminhar bípede? Sim. Então, e os que anteriores a ele? Como seriam? Porque esse ser que tinha a postura ereta e a locomoção bípede, ele seria muito parecido com os nossos orangotangos, com os nossos. Como é que chama aquele macaco? Gorilas. Fisicamente seria parecido. Fisicamente. Né? Então, esse ser já era difícil você identificar como homem. Imagina o anterior a ele, que não ficava de pé. Complicado, né? Então, olha aqui, ó. Uma matériazinha que eu trouxe que eu achei interessante, a gente ver, a gente está falando de nós, tá? A evolução humana corresponde ao processo de mudanças que originou os seres humanos e os diferenciou como uma espécie. As características próprias da espécie humana foram construídas ao longo de milhares e milhares de anos. Então, não foi uma coisa que apareceu assim, não.
Essas características que nós temos, né, foram construídas ao longo de milhares e milhares de anos com a evolução dos primatas, né? Atualmente, os cientistas acreditam que esses antropóides, esses primeiros seres, e a espécie humana tiveram um ancestral comum, cerca de 8 a 5 milhões. Então, eles acreditam que o macaco de hoje, que o macaco do passado continua sendo o meu macaco de hoje. Tá? E o ser humano teve uma mesma origem. E, de repente, desse ser, houve uma divisão na natureza, né? E aí ele diz, a evidência desse fato é a grande semelhança entre os humanos e os macacos antropóides, como o chimpanzé. Porque fisicamente nós somos semelhantes, parecidos, não somos? Somos parecidos. Então a gente percebe o seguinte, então a forma foi parecida. Quer dizer, o que a gente aprendeu, era preciso um corpo que proporcionasse ao princípio inteligente condições de evoluir. E olha o trabalho dos cientistas planetários. Tipo assim, Deus cria o princípio inteligente. Aí vira para os cientistas interplanetários e diz assim, agora é por conta de vocês construir um corpo para eles habitarem, para os princípios inteligentes habitarem. Coube aos cientistas interplanetários, né, espirituais, esses grandes, começaram a fabricar esse corpo. Porque será que Deus deu para eles a receita? Não, não. Claro que não deu. Era a missão deles. Então eles começaram a fazer o quê? Vamos para o laboratório. Vamos fazer testagens no laboratório. Mas eles estão fazendo testagem de quê? De princípio espiritual? Não, de matéria, de corpo. Tinha que ser um corpo que desse ao homem condições dele evoluir e crescer. Um corpo que tivesse uma forma legal. Aí, quem surge do planeta inicialmente? Não são os grandes monstros? Até os dinossauros passaram por uma evolução. Os primeiros dinossauros que apareceram na Terra são brutos, quase não conseguem se mover, pesadões, lerdos, brutamontes. Eles também vão evoluindo. O Tiranossauro Rex é o que há de primeiro lugar nos pratos de sucesso no mundo dos dinossauros. Agilidade, o corpo esguio e outros dinossauros que eram muito. Isso aí já é coisa de milhões de anos à frente dos primeiros dinossauros. Até eles passam por uma evolução, porque eles são muito brutos, os primeiros. E os cientistas vão trabalhando para melhorar isso daí. Mas ainda fica provado que eles não são o que haveria melhor para o princípio inteligente, mais evoluído. Então, a evolução da espécie humana foi iniciada há pelo menos 6 milhões de anos. Nesse período, uma população de primatas do noroeste da África se dividiu em duas linhagens e passaram a evoluir independentemente. Né? O primeiro grupo permaneceu no ambiente da floresta tropical e veio de hoje. O segundo grupo se adaptou a ambientes mais abertos, como as savanas africanas, que vai dar origem ao Homo sapiens. Então, as formas são muito semelhantes. E essas formas vão passar por
modificações para receber, né, esse princípio inteligente. Por isso, o continente africano é chamado de berço da humanidade. E aí nós vamos ter os primeiros, os australopitecos, os primeiros hominídeos pertenciam ao gênero Australopithecus, constituíram um grupo diversificado e bem-sucedido. As principais características desse grupo eram postura ereta, locomoção bípede, a dentição primitiva e a mandíbula mais semelhante à da espécie humana. Foram os primeiros hominídeos a dominar o fogo. Macaco nenhum dominou o fogo. Nenhum macaco. Então, aquele grupo que se dividiu, uma ramificação desse grupo teve um tratamento especial para receber o princípio inteligente. Que eles vão dominar o fogo e isso permitiu a sua expansão para outros territórios, além da redução da musculatura da face, pois podiam cozinhar os alimentos amaciando. Depois vem os australopitecos africanos, né? Vai ter o gênero o Homo habilis, o Homo erectus, e vai por aí afora. Vai por aí afora, né? Então a gente vai vendo aí que a Terra ficou muito tempo, o planeta Terra ficou muito tempo, sem a presença dos hominídeos, só com os grandes animais, os animais de grande porte. Por quê? Porque esses animais de grande porte, como os dinossauros, poderiam conviver com o homem. Percebeu como Deus é tudo organizadinho? É lógico que quando o homem surge da Terra, ainda animais de grande porte, como o mamute, era um animal de grande porte, muito maior que o elefante. Mas o homem em bando já conseguia destruir o mamute, já conseguia bater o mamute. Havia o tigre de dente de sabre, os grandes crocodilos, até a preguiça. A grande, ela existia. Mas aqueles mais brutais, mais ferozes, como o Tiranossauro Rex, esses já tinham desaparecido. Então a gente vê como a natureza caminha direitinho, né? Porque não daria para o homem enfrentar vários Tiranossauros Rex. Não teria como, né? Então a Terra ficou muito tempo sem a presença dos hominídeos, se preparando para receber um dia o Homo sapiens. Ela foi se preparando, né? Então, ela vai passando a Terra por essas transformações, inclusive a atmosfera da Terra precisava ser melhorada. Os gases que existiam na nossa atmosfera não eram próprios para o homem respirar. Então, teve que passar por várias transformações, né? Não só nos animais, mas também no ar, na vegetação, né? Então, ela foi se preparando o planeta para receber o Homo sapiens, né? O planeta Terra é o nosso laboratório de experiências, vivências evolutivas. É a escola para nossas experiências materiais. Então, o planeta Terra ele se tornou um grande laboratório, aonde esses grandes gênios da espiritualidade, né? Os grandes, vamos dizer assim, artífices da espiritualidade, os grandes engenheiros siderais, os ministros do Senhor, como Jesus, vão trabalhar para que um dia o princípio inteligente possa mergulhar na Terra, habitar um corpo adequado para ele evoluir. Porque, se você analisar os felinos, o homem, o espírito do homem, né, no corpo de felino, ele não conseguiria fazer o que o homem faz hoje. Então, ele tinha que ter um corpo que proporcionasse a ele uma boa locomoção. E eu acredito que entre esses seres todos que tem na Terra, o mais
o corpo mais próximo, mais aceitável, o desenho, a forma, entendeu? Então, eu acredito que os engenheiros estelares, se apropriando desta forma, trabalharam uma parte, um ramo dessa forma, para que ela pudesse receber o princípio inteligente. O outro ramo ficou como está, como é e é até hoje. O chimpanzé lá do passado continua sendo o mesmo chimpanzé do passado. Mas o outro ramo, dessa forma, foi trabalhado para receber o princípio inteligente. E era a forma mais adequada. Porque Deus cria o princípio inteligente, vai vir para os seus ministros. Agora vocês vão trabalhar. E vão encontrar a forma. Isso é trabalho de vocês. E eles vão trabalhar milhares e milhares e milhares de anos, alterando a forma. O homem, os primeiros homens que habitaram a Terra, aqueles primeiros australopitecos, né, africanos, eu pergunto, nós temos as formas deles? Não. Por quê? Porque essa forma também passou por um processo evolutivo, não foi, não? Os hominídeos australopitecos continuam sendo aprimorada a forma dos primeiros homens primitivos. O cérebro subiu, o crânio, que era muito redondo, se afinou. Eles, os primeiros, alguns tinham braços muito compridos e pernas curtas. Outros, depois, tinham pernas muito compridas e braços curtos. O corpo, esse corpo que começou, que foi oferecido ao princípio inteligente, também teve que passar por uma evolução. E está passando até hoje, ou não está? Até hoje. Ele está sendo aprimorado. Daqui a, vamos dizer assim, 1 milhão de anos, se ainda tiver seres humanos na Terra, acredito que talvez ainda tenha, vocês acham que eles terão a nossa forma? Não. Terão outra forma, totalmente diferente. Daqui a 1 milhão de anos, porque a gente pensa o seguinte, lá do Australopithecus africanos, até hoje, tem 4 milhões de anos. Né? 4 milhões de anos. O planeta era muito atrasado. Levou 4 milhões de anos para chegar na nossa forma. Mas hoje o planeta não tem mais o atraso de antes. Então, o processo de mudança daqui para frente é mais rápido. É muito mais rápido. A população vai evoluindo. O que levou 4 milhões de anos, talvez só leve 1 milhão de anos. O processo de evolução agora é mais rápido. A gente vê em tudo. Uma coisa que levava 5 mil anos para acontecer, hoje leva 500 anos. É só você ver de 300 anos para cá. Até o final do século XIX, tudo caminhava, até o final do século XVIII, vamos dizer assim, tudo caminhava muito lentamente. A partir do século XIX, a coisa deu um boom, já perceberam? Deu um boom. Século XX, quanta coisa aconteceu no século XX? O século XX, dos anos 50 para o final, foi uma coisa de. O pessoal disse: o que está vendo? E agora, em 2024? Repararam como a coisa vai mais acelerada? Vai muito mais acelerada. Por quê? Porque o planeta evoluiu. E tende a ser mais acelerada. A gente não vê nem um dia passar, gente. Meu Deus, já é sábado. Daqui a pouco é sábado de novo. É sábado de novo. O tempo está mais acelerado. Então, as mudanças serão mais rápidas. O que levou 4 milhões de anos, talvez agora leve 500 mil, 1 milhão de anos. A nossa forma vai mudar. Não pensem que teremos esse corpo daqui a 1 milhão de anos. Não teremos mais.
Não teremos mais. Daqui a 3 milhões de anos, talvez nem corpo a gente não tenha mais. Talvez o planeta já também esteja fechando as portas, que a tendência do planeta é acabar, né? É acabar. Eu trouxe aqui um texto do. Deixa eu ver aqui. Tem textos muito interessantes. Lógico que não vai dar para a gente ver tudo, né? Do A Caminho da Luz, de Emmanuel. Vem aqui, compartilhar. Acho que deve ser por aqui. Deixa eu ver aqui. Tem tantos aqui que eu vou ter que abrir. Esse aqui. Opa, deixa eu fechar. Esse aqui. Os ensaios assombrosos. Os ensaios, A Caminho da Luz, tá? Capítulo 1. Quem quiser, de Emmanuel. Ele diz os ensaios assombrosos. Nessa altura, ele está falando do início, né? Nessa altura, os artistas da criação inauguram novos períodos evolutivos no plano das formas. Ele está falando aqui quando os primeiros seres vão surgir do planeta. Ainda não o homem. Por isso ele fala os ensaios assombrosos. A natureza torna-se uma grande oficina, um, um grande laboratório de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Primeiro surgiram os répteis. Inclusive as aves, né, são originárias dos répteis. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias, na retorta de acuradas observações, analisavam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidade do porvir. Todas as arestas foram eliminadas. Aplainaram-se dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada no limite do possível, em face das leis físicas do globo. Era preciso respeitar as leis físicas do planeta. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos estranhos. Esses frutos teratológicos estranhos são os grandes monstros do laboratório de suas perseverantes experiências, porque esses grandes monstros não serviriam para o que se planejava. A prova da intervenção das forças espirituais desse vasto campo de operações é que enquanto o escorpião gêmeo do crustáceo marinho conserva até hoje, de um modo geral, a forma primitiva, o escorpião daquela época e o escorpião de hoje, talvez ele fosse um pouco maior do que o de hoje, mas a forma era quase a mesma. Os animais monstruosos das épocas remotas, que foram posteriores, desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo os interessantes reminiscências de suas formas atormentadas, quer dizer, formas inadequadas. Os antepassados do homem. O reino animal experimenta as mais estranhas transições do período terciário, sob as influências do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. Mas o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas, nessa imensa vastidão do proscênio da evolução anímica. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde, quer dizer, sem conseguir alcançar, né, nossos olhos procuram, aflitos, essas figuras legendárias, com o propósito de localizá-las do espaço e do tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degredados da paisagem obscura da Terra. Lembra-se, né? Como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Examinada, olha que coisa interessante para a gente estudar, ó, Caim e Abel, né? Coisa interessante. Examinada, porém, a questão dos seus primos reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. No período terciário a que nos reportamos, sob a orientação das esferas espirituais,
notavam-se algumas raças de antropóides, né? No Piloceno inferior. São fases do planeta. Esses antropóides antepassados do homem, os australopitecos, né? Terrestre, e os ascendentes dos símios, que ainda existem no mundo, tiveram a sua evolução em pontos convergentes. Isso que ele está dizendo aqui. Esses antropóides, os australopitecos, né, de há mais de 6 milhões de anos atrás, antepassados do homem terrestre, e os ascendentes dos símios, que ainda existem hoje no mundo, chimpanzé, orangotango, por aí, tiveram a sua evolução em pontos convergentes. No mesmo ponto saíram essas duas linhagens. E daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e o chimpanzé da atualidade. Reportando-nos, todavia, os eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore. O homem não desceu da árvore no início da evolução humana. Porque muitos homens da ciência vão dizer que o homem descende do macaco. O homem não descende do macaco. Esses dois ramos é que tiveram uma mesma origem, tá? As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo, estabeleceram, na época da grande maleabilidade dos elementos materiais, uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu isolamento, quer dizer, aprisionamento e marcha para a racionalidade. Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento, e o homem não escaparia a essa regra geral. Então, o, saiu, era um ramo que existia, onde havia esse tipo de ser. Dali, aquilo foi dividido. Saíram dois ramos. Um vai dar sequência aos animais, aos macacos, chimpanzés. E eles continuam assim até hoje. O chimpanzé lá do passado, dependendo do tamanho, é um chimpanzé de hoje. Assim como a tartaruga, que é o ser, né, podemos dizer, um ser daqueles antigões, ainda, né? Tartaruga, crocodilo, ainda são, pouco mudaram da época dos dinossauros, pouco mudaram. Logicamente, do tamanho, mas a estrutura. Você já reparou como bruto é o crocodilo? Como ele é grosseiro, o crocodilo? Outro ser também, que é assim, ainda eles dizem que ainda é daquele ramo primitivo, é o rinoceronte, aquele que tem um chifre bruto, até feio na sua forma, né? Então, o rinoceronte, o crocodilo, a tartaruga. A tartaruga pouco mudou em relação à tartaruga da época dos dinossauros. Ela só diminuiu o tamanho. Só diminuiu o tamanho. Mas a forma dela é a mesma. O crocodilo também. Só diminuiu o tamanho. Hoje nós temos crocodilos de 7, 8 metros, né? Lá na África. Aqui no Brasil só tem jacaré, não tem crocodilo. Mas tem uns jacarezinhos aí de 6 metros. Na África você encontra jacarés de 7, crocodilos de 7, 8 metros. Imagine o tamanho do jacaré da época de São Passada, né? Ele iria ter uns 12 metros por aí. Mas a forma dele ainda é bruta. É um animal com tendência à extinção, apesar de ser bastante resistente. Mas é tendência à extinção. Como o mamute também desapareceu e surge o elefante, que também é bruto. É um pouco menor que o mamute, mas tende a desaparecer por quê? São animais que necessitam de grandes extensões de terra para ter uma vida saudável.
E aonde no planeta hoje está dando sopa tantas grandes extensões de terra? Até na África, as grandes savanas estão sendo ocupadas, né? As populações estão avançando. Então, esses animais que necessitam de grandes, muito territorialistas, como os tigres, leões, que precisam de grandes extensões de terra, a tendência é desaparecer. É desaparecer. Agora, aqueles que caíram no mar, esses têm mais sorte, como o caso da nossa baleia, né? A baleia era um animal terrestre. Baleia é mamífera, não é mamífera? Não é mamífera. Era um animal terrestre. Mas devido a problema de alimentação, ela vai cair no mar. Se você tirar a radiografia da barbatana da baleia, você vai ver isso aqui, ó, uma pata, direitinho. É uma pata. Por fora é uma bandeira, que houve o quê? Com os milhares de anos, uma mudança da forma. Mas os ossos, ó, nós já não temos um grupo humano lá na Ásia, e eles, desde pequenininhos, e há vários séculos, já estão mergulhando a grandes profundidades. Eles são coletores de pérolas, outras coisas todas, né? Eles já estão com uma alteração orgânica. Já mergulham e ficam mais tempo debaixo d'água do que o homem, do que nós. Então, outro dia eu estava vendo na televisão. As crianças pequenininhas, eles vivem dentro da água, pescando, coletando marisco, pérolas, essas coisas. E eles já fazem isso há tanto tempo, há vários séculos, e está havendo uma alteração orgânica neles. E aí eles são chamados de homens-peixes. Eles já resistem debaixo d'água mais tempo do que o homem comum. Então, os médicos estão dizendo, eles estão se adaptando à água. Daqui a pouco vai nascer guerras deles. Por quê? Porque a forma de viver vai mudando o teu organismo, como aconteceu com a baleia. Ela foi procurando o mar, foi procurando o mar. Hoje, agora, ela não pode ficar o tempo todo debaixo d'água, né? De vez em quando ela tem que subir para respirar. Ela tem que... Mas ela encontrou no mar a sua salvação, como outros animais também. Quem sabe não será a tendência do homem? Esse grupo, daqui a 1 bilhão de anos, será que eles já estarão vivendo debaixo d'água? Hoje eles já aguentam ficar mais tempo submersos do que qualquer mergulhador. Nós, no máximo que resistimos, é 5 minutos. Talvez uma pessoa bem preparada, pode segurar 5 minutos debaixo d'água. Eles parecem que já conseguem um pouco mais. São alterações do organismo que pessoas vão sofrendo. Como os nossos companheiros que vivem os esquimós. Já repararam a capa de gordura que eles têm na pele? Eles têm uma capa de gordura muito maior que a nossa. Por quê? Para resistir ao frio. Há milhares de anos que eles estão ali. O corpo vai se adaptando ao meio. E assim foi acontecendo. Então, semana que vem, a gente vai continuar. Para a gente conhecer um pouco mais, né, dessa evolução desses seres, né, do homem. Né? Porque parece para muita gente, como ele falou aqui, né, tem muita gente procurando um Adão e Eva. Não vão encontrar Adão e Eva em lugar nenhum. E não existiu Adão e Eva. Né? Agora, a gente precisa entender que não tem nada a ver com macaco. Porque tem muita gente que nega a ciência, né? Por causa dessa história de que o homem vem do macaco. Não vem nada do macaco. O macaco continua macaco. O macaco. Mas como nós vimos no texto de Emmanuel, foram engenheiros estelares que foram para os laboratórios aprimorar aquelas formas, porque as formas monstruosas não eram adequadas para o homem. Então, o que não foi adequado foi desaparecendo, foi desaparecendo, foi desaparecendo.
E cada espécie foi tendo a sua organização. A gente vê que Deus faz tudo direitinho, né? E os seres, Jesus participou de tudo isso. Participou de tudo isso. Pelo menos, acho muito interessante tudo isso, sabe? Uma coisa assim que abre, né? Quem sabe nós, daqui a alguns bilhões de anos, não seremos aqueles que irão para um novo planeta que está surgindo aí, ajudar na criação de formas para os princípios inteligentes desse planeta. Eu me candidato. Eu sempre digo, eu adoraria ser engenheiro estelar. Sempre disse isso. Mas é o que seremos, gente. É o que seremos no futuro. Engenheiros estelares, espíritos, que quando nos tornarmos espíritos puros, a gente pensa que vai fazer o quê? A gente vai criar planetas. E para que um planeta sem vida? É o que nós iremos fazer. Trabalhar nos laboratórios para preparar o quê? Corpos para aqueles seres adequados a toda a energia, a gravidade daquele planeta, né? É o nosso destino. Preparem-se para ele. Eu acho maravilhoso. Então, gente, a gente vai encerrando aqui, agradecendo a Deus, a Jesus, esse conhecimento, né, que nos arranca das trevas da ignorância, né? Porque, infelizmente, em 2024 ainda tem gente brigando por causa de Adão e Eva e Caim e Abel, né? Ainda tem gente aí brigando por causa disso e acreditando nisso, como acreditam ainda que a Terra é plana. Então, né, que não sejamos mais nós aqueles a espalharem esse tipo de loucura. Ô, Rose, é só a gente reparar as crianças que estão nascendo, que antigamente a minha avó dizia que as crianças nem abriam o olho, levava uma semana para abrir o olho. Hoje os meninos acordam com o olhão, olhando tudo, percebendo tudo. A infância diminuiu, a infância diminuiu. Não tem mais tempo a perder. Não, não dá. Mais tempo a perder, né? A gente repara isso. É.